Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de Databricks para vocês. E hoje o objetivo é falar um pouquinho sobre as estratégias de migração do seu Hive Metastore para o Unity Catalog. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre como fazer isso utilizando o CX, que é um framework feito pela comunidade Databricks. E hoje eu vou mostrar para vocês como que isso funciona para cada tipo e cada configuração das suas tabelas, tá? E eu montei aqui uma tabelinha baseado numa documentação que eu vou deixar disponível, tanto o meu vídeo, tanto todos os links e referências vai ficar aqui no vídeo para você. E aqui eu montei uma tabelinha das possibilidades e estratégias que a gente tem para fazer isso, tá? Explicando cada detalhe aqui, ficou bem legal, tá? E hoje também eu vou mostrar dois macetes que são sensacionais que você precisa conhecer para fazer a sua migração. Seja você utilizando o CX, seja você fazendo na mão, via sync ou criando seus próprios scripts para fazer a migração, tá? Então, o objetivo aqui é basicamente, deixa eu compartilhar aqui, basicamente eu preciso pegar minhas tabelas do Hive Metastore, né, que é o legado antigo, para dentro dos meus catálogos gerenciados, que são esses catálogos aqui que eu criei depois que eu habilitei o Unity Catalog, tá? Esse é o objetivo, tá? Então, para fazer isso, existem algumas possibilidades, e aí vai depender do tipo da sua tabela, aonde sua tabela está, e aí qual que é o tipo que você quer levar no destino. E aí baseado nisso a gente tem alguns métodos que eu vou falar aqui com vocês, tá? Então eu deixei aqui também a documentação, né, especificando aqui bem simplificado. Eu tenho posts explicando o que é uma tabela managed, o que é uma tabela gerenciada, ou desculpa, uma tabela external. Tenho posts explicando sobre o que é DBFS root versus mount versus volumes, que é o novo agora com o Unity Catalog. Vou deixar essas referências para vocês, tá? Mas de forma geral, o que a gente tem aqui nessa tabela? Eu tenho aqui o tipo origem, que é o tipo que no Hive Metastore, HMS, e o tipo destino, que é no Unity Catalog, UC, tá? Então, baseado no tipo que eu quero migrar, eu vou escolher aqui um método, tá? Então, basicamente, só fazendo um resumo rápido das diferenças do tipo, né? O que é uma tabela managed? Basicamente, a tabela managed é quando você cria uma tabela no seu ambiente, seja ele Hive Metastore ou Unity Catalog, sem especificar o location, né? E aí ela vai cair no location default do seu esquema, ou se for no Unity Catalog no catálogo, ou até mesmo no Metastore root, tá? Se for no Hive Metastore e o seu esquema, né, ou database não tiver location, ela vai cair no DBFS root, tá? Então a tabela manage é quando você não especifica o location. Qual que é a grande diferença dela? É que quando você dropa a tabela, o storage vai ser apagado automaticamente no futuro, tá? Antigamente ele era apagado imediatamente, só que agora você tem um tempo para poder fazer a recuperação. Agora você pode fazer o undrop da tabela, mesmo ela sendo managed, né? Isso é legal. Então você tem um tempo ali para poder recuperar se você dropou de forma errada, tá? Então a grande diferença é tabela managed, você não especifica o location, o dado vai estar armazenado no location ou do seu esquema, onde você definiu, ou ele vai para o DBFS root se você tiver no Hive Metastore, tá? Esse é o primeiro ponto. Tabelas externas é quando eu especifico o location, geralmente eu vou especificar um storage que eu criei, que eu gerenciei, para poder colocar esse dado, ou também para criar tabelas Parquet, Avro, tabelas de outros tipos, eu vou utilizar a tabela externa, tá? E a grande diferença é, se eu dropar uma tabela externa, eu só estou dropando, excluindo o metadado dela, do catálogo. Os dados em si da tabela vão ficar dentro do storage e eles nunca vão ser apagados. E aí você precisa apagar esses dados manualmente quando você for fazer uma limpeza. Então essa é a grande diferença entre o Manage e Externo. E aí a gente tem aqui os Locations, né, que é DBFS Root, Mount e Cloud Storage. E também tem os métodos, tá? Isso que eu estou falando está descrito aqui embaixo, tá? Acabei de explicar o que é Manage versus External, o que é DBFS Root versus Mount versus Cloud Storage, tá? Que são os tipos que eu falei. O DBFS Root é o storage gerenciado pela Databricks. Quando você cria um Databricks no seu ambiente, ele cria um resource group, lá falando de Azure, né, ele cria um resource group que ele gerencia, lá dentro tem um storage, e quando você dá um create table sem especificar nada, esse dado vai para aquele storage. E é um storage que você não tem acesso, tá? Você não pode ir lá e abrir o storage e navegar no seu dado. Então o ideal é que você não utilize esse caso, é mais para coisas temporárias, testes, mas não para armazenar dados de produção em si, tá? Então o DBFS root é isso, é storage da Databricks, tá? Então, o ideal é que você nunca utilize esse DBFS root. Agora, a gente tem o Metastore root, que é o equivalente ao DBFS root com o Unity Catalog, só que o Metastore root é um storage gerenciado também por você. Então, é menos pior, né? Você consegue gerenciar storage, ter o controle, fazer backup, se você precisar, entre outras coisas, tá? O Mount é quando eu crio vamos dizer assim, um shortcut, né? Um atalho
para o meu endereço do storage. Em vez de eu passar aquele caminho completo, ABFSS, o nome do storage, o link completo, eu posso fazer um encurtamento disso, né? E criando dentro do barra mount um atalho para esse caminho. Então eu posso fazer um mount disso, e isso fica montado dentro dos meus nodos, né, do Linux lá dentro do Databricks, e apontando para o meu storage. Então facilita muito para desenvolvimento, só que tem alguns problemas que eu expliquei no meu post que vou deixar para vocês, tá? Então esse é um tipo de armazenamento também. Geralmente o mount, o dado está onde? Está no storage que você criou, tá? Então, apesar de ele ter alguns probleminhas, mas o dado está no storage gerenciado por você. E o Cloud Storage é quando eu aponto para minha tabela utilizando o caminho dela completo mesmo, a BFSS ou S3 caminho, ou GCS caminho. Então esse é o Cloud Storage que é o mais tradicional e geralmente o mais recomendado, tá? Então são esses 3 tipos. O ideal é que você sempre utilize Cloud Storage, tá? Eu nunca utilizo DBFS root, nunca utilizo mount. Na verdade, DBFS root mount não é mais disponível com o Unity Catalog, mas se você está no Hive Store ainda, evite utilizar esses caras aí, tá? Os tipos eu já falei, né? Então, por exemplo, aqui eu estou falando que eu tenho uma tabela gerenciada, o DBFS root, e quero levar ela para o Unity Catalog como gerenciada, ou até mesmo como externo. Quais são os métodos? Falando um pouquinho dos métodos, a gente tem basicamente 2 métodos, que é migrando dados, né? Então eu preciso, por exemplo, o dado do DBFS root, se eu quiser levar para o Unity Catalog, eu tenho que fazer uma cópia de dados. Então eu tenho que fazer ou CTAS ou deep clone, tá? O que é o CTAS? É o Create Table Select. Quando você faz isso, você pode especificar um select, você pode customizar ele, colocando as colunas que você quer, colocando transformação se for preciso, e aí você vai de fato criar uma cópia do dado, né? Você vai ter as 2 tabelas copiadas exatamente em locais diferentes, tá? O deep clone faz a mesma coisa para tabelas deltas, né? O deep clone ele sempre foi focado para delta, embora está em preview para que ele possa fazer também para a tabela Parquet e Iceberg, né? Mas pensa deep clone é fazer uma tabela delta da origem para uma tabela delta gerenciada no destino, né? No caso aqui é no Unity Catalog, tá? Então esse é o método. CTAS e deep clone é migrando dados de um local para o outro, duplicando dados, vamos pensar assim, tá? E temos o método sync, que é basicamente eu clonar o metadado em si, né? Então pensa o seguinte, eu tenho uma tabela aqui no Hive Store apontando para o Cloud Storage. Quando eu faço o sync dela para o Unity Catalog, ele copia os metadados ali, o Create Table, cria no Unity Catalog apontando para o mesmo storage. Então as 2 vão olhar o mesmo dado. Se eu fizer um select nas 2, elas vão enxergar o mesmo dado. Se eu fizer um insert na mesma tabela no Hive Store, eu vou conseguir ver esse dado no Unity Catalog e vice-versa, tá? É claro que o ideal é que quando você faça a migração para o Unity, você exclua a tabela do Hive Store. Ou você marque ela como depreciada para o pessoal parar de utilizar essa tabela, tá? Mas o bom do sync é esse. Você consegue manter as 2 em paralelo e não precisa migrar tudo de uma vez. Você pode deixar tudo funcionando em paralelo e aos poucos ir migrando seus notebooks, seus relatórios, entre outras coisas, tá? Então, temos essas 2 estratégias. Uma que só migra o metadado, e o storage se mantém mesmo unificado, e a outra que eu faço um clone de fato, faço uma cópia dos dados, tá? Então, esses são os métodos. E qual que é o ponto principal aqui? Você vai perceber o seguinte: sempre que eu quiser levar minha tabela para Manage no Unity Catalog, né? Se eu olhar aqui, ó, por exemplo, Manage, 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 você vai perceber que o único método que eu tenho é CTAS e deep clone, né? Eu não consigo criar uma tabela Manage no Unity Catalog utilizando sync. Então eu sempre vou precisar utilizar o CTAS e deep clone, que é duplicar o dado em si, tá? Agora, quando eu quero levar para externo, eu consigo utilizar o sync, tá? Então eu utilizo o sync. E aí tem um pulo do gato aqui que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, quando a origem da sua tabela externa é uma manage, por exemplo, aqui, ó, de manage para externo, eu estou falando que eu tenho que fazer o sync com convert, tá? E esse convert é o pulo do gato. Na verdade, eu vou mostrar 2 formas, o convert e uma forma que é um parâmetro para que você consiga migrar suas tabelas manage utilizando sync, tá? Por quê? Quando você vai na documentação do sync, na Databricks, ela fala que o sync é específico para tabelas externas, tá? Então, se você tentar syncar uma tabela manage para uma tabela externa, eu vou mostrar aqui para vocês que você não vai conseguir. E aí você precisa fazer o contorno que eu vou mostrar hoje, tá? Então, essas são as principais diferenças, tá? Quando você tem o sync. Então, perceba que sempre que eu quero levar para externo, eu posso e devo utilizar o sync, né? E se eu estiver fazendo uma tabela manage no Unity Log, eu tenho que levar o manage. Tem um detalhe aqui que quando a sua tabela está no DBFS root, independente do tipo que você quer levar ela, seja ela manage ou externo,
tem que ser o deep clone ou CTAS, tá? Porque o dado está no DBFS root, você precisa remover o dado de lá e levar para o seu storage. Aqui no Mount e no Cloud Storage, você já tem o dado no seu storage, então você só precisa criar uma referência se você estiver utilizando sim, tá? Perfeito? Ponto. Eu consigo utilizar o CTAS para criar uma tabela externa também, tá? Então, por exemplo, aqui em cima, eu posso levar a tabela manage para a tabela externo utilizando o CTAS, tá? Então eu faço create table select, defino o location lá no meu create table select e eu consigo. Com o deep clone não, com o deep clone eu vou criar uma tabela gerenciada por default, tá? Então, essa tabelinha aqui basicamente resume tudo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje na prática, tá? E aí, isso vai ajudar muito para você planejar a sua migração. Então, você tem, geralmente, quando você vai fazer uma migração de Hive Store para Unity Catalog, você vai rodar um assessment, seja ele manual, ou seja ele utilizando o UCX, e com base nisso você vai definir qual a estratégia. O UCX, que eu vou mostrar para vocês, ele faz isso daqui, não exatamente o que eu vou mostrar, ele não faz os macetes que eu vou mostrar, mas ele faz, por exemplo, para tabelas manage, ele vai utilizar o deep clone, para tabelas externas ele vai utilizar o sync, ele tem o default ali, mas eu vou mostrar 2 macetes aqui que vocês talvez não sabiam, tá? Eu não sabia deles até pouco tempo atrás. Perfeito? Então vamos lá, aqui está a explicação, esse notebook eu vou deixar disponível para vocês. E eu vou aqui para um cenário. Importante, esse notebook que eu estou rodando aqui é um notebook disponibilizado pela própria Databricks, e eu peguei ele estava feito para AWS, eu peguei esse cara, converti para rodar no meu Azure, apontando aqui para os meus caminhos, e também fiz uma limpeza, excluí algumas demos aqui, porque ele era muito extenso, para você ter noção, ele tinha mais de 120 comandos aqui. Então eu fiz uma limpeza e vou mostrar só os casos mais clássicos que eu comentei ali com os 2 mais 6, tá? Então, primeiro ponto, estou criando aqui um database. Então, veja, estou criando um database no Hive Metastore e não estou especificando location. Ou seja, tudo que eu criar de tabela desse database que eu não especificar location, ele vai para onde? Para o DBFS root, o storage database gerenciado que a gente não tem acesso, tá? Perfeito? Então, aqui eu estou dando um describe no database, só para a gente ver aqui que ele está no DBFS, tá vendo? Ó, se eu criar alguma tabela nesse banco, vai vir para cá, tá? Deixa eu ver aqui, não, deixa eu dar o describe aqui, na verdade, porque eu tinha rodado várias vezes, tá? Agora sim, ó. DBFS User Hive, esse é o caminho default do DBFS, tá? É um caminho que a gente não tem acesso no storage para poder fazer uma cópia na mão, por exemplo, para poder gerenciar isso. Então, por isso que a recomendação é não use DBFS root, tá? Algo pontual, temporário, beleza. Então aqui, ó, tô criando uma tabela, aqui tá uma tabela tipo Parquet, só para demo, tá? E aí, veja que eu não estou especificando location. Eu estou utilizando aqui um dataset de demo da Databricks, tá? Só para criar uma tabelinha. E vamos criar aqui. Quando eu não especifico location, qual que é o ponto principal aqui? Ela vai virar uma tabela manage, e nesse caso ela vai para o DBFS root, que é o que a gente não quer, tá? Então essa é a primeira demonstração, como que eu migro a tabela do DBFS root, seja ela manage ou externo, para dentro do Unity. Então a única forma que a gente vai ver é migrando dado com CTAS ou deep clone, tá? Então vamos aqui dar um describe, só para a gente dar uma olhadinha. Ó, então aqui ela veio com o manage e o caminho da tabela, people parquet, no DBFS root, tá? Então esse aqui é a demonstração. E aí eu vou mostrar como que a gente faz essa migração aqui. Primeiro passo, vou criar um banco lá no meu Unity Catalog, tá? Então veja que eu estou usando um catálogo aqui. Tudo que for diferente de Hive Metastore é um catálogo gerenciado, tá? Tudo certo aqui mesmo, na verdade esse cara aqui é o banco já no Unity Catalog, né? Então eu estou especificando o location dele aqui no Unity Catalog, para que eu consiga controlar o local. E aqui a gente vai fazer a migração da nossa tabela no DBFS root para o Unity Catalog, tá? Então a tabela, e aí aquela tabela que eu mostrei, independente se eu quero levá-la como manage ou externo, eu tenho que utilizar o CTAS ou o deep clone, tá? Então aqui, por que eu não estou utilizando o deep clone? Porque a tabela Parquet, como eu falei, essa questão do Parquet, até mesmo o XWrap, está em preview, então eu já posso utilizar. Quando essa demo foi montada, o deep clone era só para tabelas delta, tá? Então aqui eu estou fazendo uma demonstração, a gente fazendo uma migração aqui, vamos fazer um extend com o describe aqui só para a gente ver lá no Unity, né, como que ela ficou. Mas basicamente eu estou criando uma tabela gerenciada lá no Unity Catalog com os dados migrados, tá? Então se eu olhar aqui, ó, tabela manage e o caminho dela aqui, tá? Então essa é a primeira demo, né, migrando uma tabela que está no DBFS root para o Unity. E aí, independente do tipo da tabela na origem do destino, a gente vai ter que fazer uma cópia de dados, né, tipo clone ou CTAS.
Importante, eu posso criar uma tabela externa apontando para o DBFS root também. Então, eu mostrei aqui o caso da Manager, mas eu poderia criar uma tabela externa. Faz sentido? Não faz sentido nenhum, mas posso também, tá? Então, beleza, criei aqui, fechou. Aqui tinha outra alternativa, né, que é para a gente fazer essa migração, utilizando aqui também uma outra forma. Mas essa primeira demonstração é isso, tá? Então, vamos para o próximo aqui. Então, um detalhe, eu pulei aqui algumas demos, né, da tabelinha, porque a estrutura é a mesma, tá? Então, assim, é basicamente create table select. Então, eu vou pular alguns casos aqui, por exemplo, o Hive, Serge, pulei, que é utilizando a tabela AVA, por exemplo, que é utilizando o CETAS também, pulei. E eu vou aqui agora para uma tabela gerenciada no Hive Store, utilizando o Mount para a tabela externa, tá? Então, aqui tem um pulo do gato. O que acontece? Eu tenho uma tabela gerenciada com Mount e eu quero levar ela para o Unity como externo. Se eu quiser utilizar o sync, na teoria eu não consigo, né? Porque o sync é focado para externo. E esse é o primeiro pulo do gato que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Vou listar aqui meus mounts, né? O mount que a gente vai utilizar é esse mount land. Então, como eu falei, o mount é basicamente isso daqui apontando para o caminho no storage, tá? Isso facilita bastante, como se fosse um shortcut, tá ligado? Como a gente usa no Windows, esse tipo de coisa. E aí vamos lá, vou fazer aqui um drop table, create table para a gente criar a nossa tabela. Então veja, eu estou aqui na tabela no Hive Store, apontando location. Então quando eu faço isso aqui, apontando location com mount, todas as tabelas gerenciadas que eu criar nesse banco aqui, ela vai para esse location e não mais para o DBFS root. Né? Então esse aqui é um cenário legal, um cenário positivo. Né? Tabelas gerenciadas dentro do meu Hive Store. Um ponto que eu não falei lá em cima, que é muito importante frisar, o legal é que você sempre pense e sempre prefira utilizar tabelas gerenciadas no Unity Catalog, tá? Porque você tem vários cenários e features que você só tem benefício com tabelas managed. Por exemplo, Predictive Optimization. Não funciona com tabelas externas. Então, durante a sua migração e planejamento, pensa bem e prefira utilizar tabelas managed no destino, tá? Por mais que levar como externo, fazendo sync seja mais fácil, prefira levar como managed, se for o seu caso. Perfeito? Então aqui, ó, estou criando mais uma tabela do tipo gerenciada, só que agora apontando para um banco que tem location, que está apontando para o mount, né? Estou pegando aqui um novo sample de dados e vamos dar um describe na nossa tabela de novo. E aí aqui eu vou mostrar o primeiro pulo do gato, que é a questão de fazer um sync com a tabela manage, tá? Então vamos ver aqui, ó, tabela manage apontando para o mount, tá? Então esse é o primeiro ponto. Veja aqui que eu estou apontando para o mount. E aqui eu não consigo saber de fato qual que é o local dessa tabela. Se eu quiser saber, eu preciso olhar no mount para onde que ele está apontando, para me saber aonde que ela está no storage, tá? Então deixa eu vir aqui agora, eu vou criar o meu banco lá no Unity Catalog, tá? Para a gente poder migrar para esse banco. E agora sim, tá? Eu quero fazer um sync da minha tabela no Hive Store para o meu Unity Catalog aqui, tá? Para o meu catálogo gerenciado. Se eu fizer, outro ponto legal do sync, você tem essa opção de dry run, que seria mais ou menos como a gente tem no Vacuum, que é simular o comando sem executar ele de fato. Né? Então eu posso simular qual que seria o efeito desse comando antes de executar. Então se eu rodar isso aqui, o que a gente vai perceber? Ele vai falar que não suporta. Ó, você está rodando aqui um processo que não é suportado. Essa tabela não é external, tá? Então veja que assim, o comando sync não consegue migrar uma tabela gerenciada para uma tabela external. Tá? Não funciona o modelo default. Se você for fazer via UCX, ele vai dar o mesmo, assim, ele vai seguir um caminho que é fazer um deep clone ou um CETAS, tá? Então aqui entra o primeiro pulo do gato. Tem um parâmetro que você pode setar no seu cluster ou no seu notebook, que é esse parâmetro aqui, sync enable manage table. Então você coloca true, que ele vai fazer o seguinte: todas as tabelas gerenciadas vão poder ser migradas via sync, desde que essa tabela esteja no storage, né, e não no DBFS root, tá? Se o seu dado estiver no DBFS root, a única forma é utilizar o deep clone ou CETAS. Se o seu dado estiver no mount ou dentro do storage, direto, né, com apontamento direto, isso aqui vai funcionar para você, né? Então vamos lá, vou habilitar esse carinha. Vou rodar de novo aqui o dry run só para a gente ver. E pronto, tá vendo aqui, ó, dry run success. Então ele simulou o comando como se eu tivesse rodado, mas eu não rodei ainda. Então eu vou rodar agora o sync de fato e a gente vai ver que ele vai apontar a minha tabela lá no Unity para o endereço do storage aonde o mount estava apontando, né? Então ele vai pegar lá onde o mount apontava e vai referenciar o mesmo local, e a partir de agora eu posso fazer isso aqui nas duas tabelas, no Hive ou no Unity, olhando para o mesmo storage, tá?
Então se eu olhar aqui agora, ó, tabela externa apontando para o caminho completo, tá? Ele não vai, aqui no Unity não suporta mount, então ele vai pegar e vai fazer a engenharia reversa do mount para ver onde ele aponta e vai apontar para o caminho completo, tá? Então eu tenho duas tabelas, uma no Hive Store com mount e uma no Unity agora externa também apontando para o caminho completo. Então aqui eu posso fazer um select na tabela, no Unity Catalog, e tudo funciona perfeitamente. Eu poderia fazer também lá no Hive Store. E, detalhe, eu posso fazer insert aqui, insert lá, e eu vou conseguir ver das duas formas. Óbvio, se eu fizer insert simultâneo, eu vou começar a tomar erro de concorrência. Ponto importante, você pode lá na sua tabela do Hive Store colocar um comentário para que ela fique marcada como deprecated. Eu até fiz um post recentemente sobre isso, que ela marca, faz um cortinho em cima da tabela, assim como chamei isso, tipo um sublinhado na tabela. Ou você pode alterar um parâmetro para que essa tabela não possa receber mais escrita, né? Você bloqueia esse escrita na tabela e só funciona a leitura. Então é uma boa dica para que você consiga manter as duas por um tempo, né? Depois você exclui com segurança, tá? Então esse é um detalhe legal. Bloqueia a parte de escrever na sua tabela do Hive Store após a migração. Então vamos aqui, outro caso legal. Então eu mostrei um caso que eu habilito um parâmetro e eu consigo fazer um sync de uma manage para um external direto, tá? Mas uma outra solução seria você alterar a sua tabela manage para external. Isso aqui é algo que não tem disponível com SQL de Outer Table e também não tem disponível via Python, PySpark, tá? Ou pelo menos eu não achei. Se você tiver aí, marca aqui nos comentários para mim poder conhecer essa opção. A única opção que eu achei foi via Scala, que é da própria documentação da Databricks, tá? Então eu posso pegar uma tabela aqui, ó, deixa eu dar um describe aqui só para a gente ver o antes e depois. Uma tabela que está como manage. Detalhe, a tabela está apontando aqui para o mount, ela poderia estar apontando para o Cloud Storage, ou ela poderia apontar para o DBFS root. Vai funcionar da mesma forma. Embora não faz sentido eu trocar uma tabela manage para external por uma tabela no DBFS root, porque o dado está no storage que eu não consigo acessar, né? Então não faz sentido nenhum. Então aqui eu estou fazendo o quê? Estou alterando a tabela de manage para external, né? Então vem aqui que deu certo o comando. Vou rodar aqui de novo o describe. E aí agora eu posso utilizar a opção sync, né? E levar minha aqui, ó, external, apontando para o storage. E agora eu posso rodar uma opção sync, deixa eu rodar aqui o sync, para poder migrar minha tabela para o Unity Catalog, tá? Então aqui ele vai falar assim, ó, opa, deu tudo certo. Então eu consigo fazer um sync agora de uma tabela que era manage e eu consigo manter as duas funcionando por um tempo. Então são duas soluções, né, que você pode utilizar, ou converter a tabela manage para externo com esse script em Scala, ou a mais fácil, né, e aqui eu recomendo que você estude e utilize, arrumar esse parâmetro aqui para true, né, enable manage table, e aí você não precisa converter a tabela, você deixa as duas tabelas existindo ali por um tempo, tá? Então esse aqui funciona perfeitamente. E obviamente, reforçando, se a sua tabela estiver dentro do Cloud Storage ali, ou dentro de um mount, se for DBFS root não tem jeito, tipo clone ou CTAS, tá? Então, dois detalhes aqui bem legal, né? Então isso aqui é algo que eu não sabia até recentemente, eu descobri que dá para fazer, migrar a tabela manage utilizando o comando sync, tá? Perfeito? Vamos aqui para o próximo cenário, acho que agora os outros cenários são bem de boa, né? Deixa eu ver aqui qual é o cenário 5. Então o cenário 5 é a tabela gerenciada no Hive Store, utilizando o mount para a tabela gerenciada. Então qual que é o pulo do gato aqui? Então aqui eu vou passar por cima, depois eu vou voltar e fazer um recap para a gente revisar e reforçar aí tudo que eu falei, tá? Estou levando uma tabela gerenciada para gerenciada. Qual que é o método? Deep Clone ou CTAS, tá? Então, aqui eu posso usar o Deep Clone, deixa eu ver aqui como que a gente está fazendo. Por que eu estou fazendo esse sync aqui? Deixa eu ver. Tá, estou fazendo o Deep Clone aqui. Deixa eu ver aqui por que eu estou fazendo o sync, né? Vamos criar aqui. Estou criando uma tabela aqui, ó. Criando um banco gerenciado aqui, voltando para o local. Gerenciado não, é um banco com location. Estou criando uma tabela aqui gerenciada dentro do mount. Estou dando um describe na minha tabela. E aí eu vou criar aqui agora o meu banco no Unity Catalog, né, para eu poder fazer a migração. Deixa eu ver aqui só para ver uma coisa desse sync. Acho que eu coloquei aqui à toa, né? Na verdade, não dá para fazer sync de tabela gerenciada, né? Por que está dando sucesso aqui? Ah, tá. Tá dando sucesso aqui porque eu habilitei o parâmetro lá. Então aí ele deixa eu fazer. Eu tinha até esquecido. Como eu habilitei o parâmetro lá em cima, lembra? Eu consigo fazer o sync. Se eu desabilitar, vamos fazer aqui o teste, né? Só para não achar que eu tô louco. Deixa eu desabilitar aquele parâmetro aqui agora. Cadê ele? Aqui, ó. Vou pegar esse parâmetro aqui.
Vamos colocar lá embaixo. Então, o 5, né, que eu tô? Tá, aqui no 5. O sync, então eu vou desabilitar. E vou colocar false. Vamos desabilitar esse parâmetro. E vamos rodar de novo o sync aqui de uma tabela manage, né? Isso aqui não deveria funcionar. Ó, not external, perfeito. Eu só coloquei para testar. Mas o ponto que eu quero trazer para você é, quero levar uma tabela manage para manage, ou mesmo se fosse externo para manage, a única forma é create table select setas, ou nesse caso de clone, porque é uma tabela delta para delta, tá? Então funcionaria perfeitamente também, tá? Cenário 6, minha tabela no Hive Match Store, utilizando o mount, com a tabela externa no mount no Unity Catalog. Aqui é o cenário mais simples de todos também. Aqui a questão do mais importante que é a tabela está no mount. Quando você faz o sync, ele vai lá, pega o caminho do mount e pega o caminho completo e leva lá para o Unity Catalog, tá? Então a gente já viu isso funcionando. No caso aqui é o número 8, né? Então a tabela Manage no Hive Match Store, levando para uma tabela externo, tá? Então aqui já muda um pouquinho. Aí eu posso fazer da mesma forma utilizando o comando sync, tá? Então nada de novo. Perceba que agora começa a repetir algumas coisas, né? Posso utilizar aquele parâmetro de enable aqui manage table, ou posso converter ela para externo, fazer o sync. E o último aqui é de externo para externo, sync tradicional sem muita dificuldade, tá? Veja que tem outros cenários aqui que eu fui removendo, que eu falei, fiz uma limpeza para não ficar muito longo, né? Só isso aqui já tem 74 comandos, né? Se eu deixasse tudo, a gente ia levar muito tempo. Mas o ponto principal, acho que a gente conseguiu passar, e os dois macetes importantes ali de converter a tabela manage para external, ou habilitar o parâmetro enable manage table, que você consegue fazer um sync de uma tabela manage para uma tabela externa no Unity Catalog, tá? Então vamos fazer um recap aqui em cima no nosso comecinho. Pontos importantes aqui que a gente falou então. Tenho várias estratégias de migrar minha tabela do Hive Match Store para o Unity Catalog. E tudo depende do que? O tipo dela na origem, se ela é manage ou externo, ou até mesmo se ela é Hive Serge, né, se ela é Avro ou outro tipo de dados, ou Orc, por exemplo. Aonde minha tabela está localizada, né, se ela está no DBFS root, ou no mount, ou no cloud storage. E qual é o tipo do destino, se ela vai ser manage ou externo. Baseado nisso, a gente tem três métodos, vou chamar, né? É que eu falo dois métodos porque cetase de clone é fazendo migração de dados, fazendo uma duplicação de dados. O sync é só sincronizando metadados e olhando para o mesmo storage, tá? Mas eu tenho aqui duas opções. Então, sempre que eu for levar para manage, a única opção é essa tasa de clone, tá? E sempre que eu for levar para externo, eu tenho a opção de sync. Ponto. O sync, sem habilitar os parâmetros que eu mostrei aqui hoje, só funciona de externo para externo, tá? Aqui eu mostrei um caso onde a gente tem tabelas manage que eu levei para externo, tá? Que aí eu converti, um caso eu mostrei convertendo ela de manage para externo, fazendo sync aí normal, e outro caso habilitando o parâmetro que eu consigo fazer de manage para externo, as duas para o mesmo local. Isso só faz sentido e só funciona se a sua tabela estiver no storage e não no DBFS root, tá? Perfeito? Acho que aqui eu consegui passar por todos os pontos que eu queria passar. O ponto importante aqui é que você conheça tudo que eu falei aqui, mesmo se você for utilizar o UCX, né, se você vir aqui na página do UCX, ele explica qual o método que ele vai utilizar. Por exemplo, vou utilizar o sync para esse caso aqui, para tal caso eu vou utilizar o deep clone, né, então você vai ver aqui que ele vai utilizar o deep clone, entre outras coisas. Embora o UCX não vai chegar nesse nível que eu expliquei aqui para vocês, por exemplo, de habilitar um parâmetro, ou até mesmo de converter uma tabela para externo, tá? Então você pode tomar essa decisão baseada na sua migração. Existem migrações que são simples, existem migrações complexas, e você tendo esse conhecimento pode agregar bastante. Ponto importante, o sync, eu mostrei migrando uma tabela só, mas o sync, o legal dele é que você pode migrar um banco inteiro. Então você tem um banco lá com 100 tabelas, todas são externo, todas estão no mesmo location, você dá um sync no banco, ele migra o banco inteiro. Então é muito prático também, muito legal, tá? Embora o UCX faça a mesma coisa, mas é bom você ter essas duas opções, porque se o UCX der erro por vários motivos, você pode ir lá e rodar na mão, tá? Então, ponto importante, sync, copia o metadado, né, o create table, e leva para o lado de cá, e você olha para o mesmo storage, cetase de clone, duplicação de dado. E aí, a partir desse momento, você tem duas tabelas, e aí o ponto nesse caso aqui faça uma forma de bloquear a escrita na tabela do Hive Match Store para que ninguém escreva aqui. Porque se alguém escrever aqui e estiver escrevendo aqui, você vai ter inconsistência de dados, tá? Então, um detalhe importante, se você utilizar deep clone, bloqueia a tabela do Hive Match Store para não ter escrita, tá? Então, esse é um ponto bem, bem importante para que você consiga mapear.
Tudo que eu falei aqui foi baseado nesse artigo que eu já mencionei anteriormente, que eu vou deixar também na referência para vocês, tá? Como que você migra as suas tabelas do Hive para o Unity. Tá tudo aqui passo a passo, tudo que eu expliquei tá aqui. E eu vou deixar aqui o meu script que está mais simplificado, né? Deixa eu trazer aqui. O meu script está mais simplificado, tá com a tabelinha aqui, tá com um markdown aqui explicando os métodos, tá? Vou deixar disponível junto com o meu post sobre volumes versus mount, que é bem importante você saber, e o meu post de manage versus externo, e os vídeos sobre o Chatolog que eu falei anteriormente, tá? Então espero que você tenha gostado, utilize com moderação tudo isso aqui, se tiver dúvida deixa aqui, eu estou à disposição para ajudar aí vocês, tá bom? Até a próxima.